Bom, gente, para quem está aqui acompanhando, muito bem-vindos vocês. Deixa eu me apresentar, eu sou a Ádila, eu sou a voz do Três Palavrinhas. Vocês que me ouvem cantando aí na casa de vocês, sou eu que canto todas as músicas, interpreto, né? Sou casada com Samuel Misraí, nós somos idealizadores do Três Palavrinhas. E tenho dois filhos, o Vitor, que tem 13 anos, e a Mel, que tem 9 anos, né? Então, sou mãe, amo crianças, sou responsável pelo ministério aqui na igreja local, com as crianças também. Então, tenho vivido, assim, os últimos anos da minha vida focada em criança, né? E, então, Amandinha, deixa eu apresentar um pouquinho vocês, a Amanda, que eu já conheço há um bom tempo, né, Amanda? Cantora Verdade. também, das minhas preferidas, amo sua Ah, voz. obrigada. E também uma idealizadora desse projeto tão maravilhoso, Maia Laranja, tão sério, né, tão importante para o futuro do mundo, da nação brasileira, mas do mundo inteiro, que fala um pouco, assim, de uma forma sutil e uma forma, ao mesmo tempo sutil, sutil, mas ao mesmo tempo bem intensa, sobre a Uhum. prevenção e o combate, né, e a orientação mesmo das pessoas, de forma geral, da população, do que fazer em relação ao abuso da criança, do adolescente, né? Então fala um Sim. pouquinho pra gente, Amanda, da sua história, de como que surgiu o Maio Laranja, conta um pouquinho pra gente sobre você. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ádila. Prazer estar aqui com vocês. O Três Palavrinhas é muito, muito, muito especial. Eu dei já todos os DVDs de vocês no meu afilhado. Amo muito. E é um prazer de verdade, né? Estar aqui divulgando essa causa que é tão importante para o meu coração. Uhum, E eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi, né? De como tem sido. sim. Na verdade, eu entrei de cabeça nessa causa por conta de ter sido vítima de abuso sexual na infância, né? Eu sofri assim o abuso dos 6 aos 12 anos de idade e quando eu fui fazer terapia, nem foi por conta do abuso, mas acabei chegando à raiz de muitas coisas que era o Uhum, abuso e fiquei chocada como que isso me afetou. E não me afetou enquanto criança, não, me afetou enquanto adulta mesmo. E hum, isso me chocou tanto que eu quis assim dar voz para esse assunto, jogar luz nesse assunto, falar sobre isso. uhum, Porque a cada vez que eu estava numa roda de jovens e comentava isso assim, muitos diziam, eu também passei por isso e tudo mais. Então, a, a, o fato de ser tão corriqueiro, tão comum, né, e causar tantos danos, foi algo que me impactou muito e por isso eu quis começar esse movimento, né? uhum, Então, foi daí que surgiu a campanha do Maio Laranja. Mas nem o Maio e nem o Laranja são coisas que eu criei, tá? O uhum, Maio, ele é escolhido por causa de hoje, que já há sim. algum tempo é o dia 18 de maio, né? Que é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil aqui no Brasil. Uhum. E o laranja também não fui eu que designei. A única coisa que eu fiz foi realmente divulgar e colocar isso assim numa prateleira de cima e falar, meu, vamos dar atenção para esse assunto, vamos jogar luz nesse assunto, vamos discutir isso. E foi Uhum. assim que nasceu o nosso Maio Laranja. Sim, interessante você falar isso, que assim, eu percebo que muitas mulheres se envolvem agora, né, Uhum, no Maio Laranja, por já terem sido vítimas, e muitas, eu percebo que muitas mulheres só começam a falar sobre isso na fase adulta. uhum, Nem chegaram a falar sobre isso enquanto eram crianças, nem para os seus responsáveis ou pais, e aí quando resolvem falar a respeito, que às vezes os pais ou alguém fica sabendo, né? E me fala assim, pra gente que está aqui vendo você aqui, como tendo passado e vivido isso, como que você acha assim que os pais podem começar, ou quem cuida de criança, a identificar um uhum. sinal de que, puxa, peraí, alguma coisa está errada com essa criança? A primeira coisa, Adila,
e pais e cuidadores de criança que me assistem aqui, é entender que não existe uma listinha. A gente às vezes quer checklist, né? Tipo assim, então isso aqui. O ser humano, ele é muito, muito complexo. E a criança é um ser humaninho. Então a gente não tem como dizer especificamente, olha, a criança que sofreu abuso vai se manifestar assim, assim, assado. Cada criança é de um jeito. Mas tem sim alguns sinais, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque o melhor remédio é a atenção. E num Tá tempo perto, né? onde. Exatamente. E num tempo onde os pais trabalham muito, onde a gente tem muita coisa para fazer durante o dia, e isso é uma coisa muito importante. A gente precisa estar muito atento à criança. Por quê? Às vezes pode acontecer, por exemplo, uma queda no rendimento escolar. Às vezes pode acontecer, por exemplo, a criança mudar de comportamento. Ela era muito quieta e ficou muito agitada. Ou ela era muito agitada e ficou muito quieta. Às vezes, essa mudança de comportamento ela é bem importante, tá? Alterações de humor, que a gente não sabe exatamente por quê. E não esquecer que o mundo da criança ele é muito lúdico, ele não é como o nosso. Então, a criança muitas vezes se comunica de forma não verbal. Então, por isso a atenção é tão importante. Às vezes, um desenho que ela faz, às vezes, uma atitude. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Um colega meu é cuidador de criança na igreja dele, e ele falou para mim que uma vez um menininho sentou no colo dele. E aí ele pegou esse menininho e falou assim, não pode sentar no colo do tio, vem cá. E aí tirou ele. E aí ele voltou pro colo desse meu colega, e meu colega de novo falou, olha, não pode e tal, e tirou ele, e depois falou com os pais, olha, eu notei que ele estava se chegando muito para mim, ele queria muito contato físico, ele sentou no meu colo. Então, é tão complexo que isso por si só pode ser um sinal, entende? Então, a atenção é muito importante, né? Tudo que a criança ela não tem maldade, né? Ela é muito inocente. Ela não tem esse despertar sexual que a gente tem. Então, tudo assim, o mundo dela é muito diferente do nosso. Então, muitas vezes ela vai se comunicar de uma maneira que só a atenção vai conseguir realmente Sutil, né? exatamente, de uma maneira sutil. Eu acho que é isso mesmo, a presença. Inclusive, a gente tem até, você deve ter números também melhores aqui eu, sobre o fato de a maioria dos casos não serem por pessoas que não são conhecidas, né? Mas geralmente Perfeito. acontecem dentro de casa, por alguém que dá confiança da criança, porque ela já sabe que ela não pode conversar com estranhos, né? A criança já aprende isso, a gente ensina isso. Exato. Isso a gente nunca imagina que é alguém que conhece, que faz parte, às vezes, do âmbito familiar, que vai fazer esse abuso, né? E eu lembro uma vez também que, como eu trabalho com criança, a gente acaba tendo um olhar diferente, você vai identificando, né? Eu percebo crianças que essa mudança de humor, né? De repente ela tá quietinha, no outro domingo, como a gente só vê uma vez na semana, né? A criança, você consegue perceber a diferença na característica delas, né? Nem sempre é um abuso sexual, às vezes é um abuso verbal mesmo, de pais que corrigem com violência. Verdade. E a gente vai tentando entender o que Verdade. pode estar acontecendo no coração ali da criança, né? Mas como é que são os números hoje? Assim, em relação à criança, adolescente, a idade mais específica que os predadores procuram, né? Então, a gente tem, Adila, um apanhado do nosso Ministério de Direitos Humanos que vai de 2011 a 2019. E esse apanhado aí, ele foi o último feito. Então, a gente não tem dados, por exemplo, sobre 2020 e nem muito menos sobre 2021, né? Que ainda está em curso. Que foram Mas de terríveis, 2000 e... Pois é. E de 2011 a 2019, por exemplo, a gente tem números de que crianças de... Cara, eu não tenho esses números de cor, eu tinha que estar com eles anotados aqui. Mas, por exemplo, crianças de 1 a 5 anos, elas representam talvez assim 50%, sabe?
E os outros são adolescentes. Porque o que acontece? Adolescentes, eles são mais envolvidos na exploração sexual também, que é diferente do abuso sexual. A exploração sexual é aquele termo antigo que a gente usava de prostituição infantil. Ele foi trocado para exploração sexual infantil porque criança não se prostitui, criança é explorada, né? E tudo aquilo que envolve ganhos, seja ele de qualquer coisa ou até de dinheiro, é considerado exploração sexual. Então, o abuso sexual, ele acontece, os dados divergem um pouco, eles vão de 70% a 80% por pessoas conhecidas da família, do âmbito familiar. Inclusive, a minha experiência com abuso sexual foi assim, foi um primo meu. Então, como você disse, a criança, os pais já costumam ensinar ela, olha, não fala com estranho e tal. Então, aquele fugir dele, né? Obviamente, existem os monstros também. Aliás, o dia 18 de maio ele tem origem no caso Araceli, né? Que Araceli foi drogada, morta em 1973 por 3 homens. E esses monstros, eles existem, mas eles representam apenas 20 a 30% dos casos. A maioria esmagadora é de crianças, realmente, de pessoas que abusam das crianças de dentro da família ou são conhecidas dos pais, né? Sim. Eu pesquisei aqui um pouquinho em relação aos Estados Unidos, porque no Brasil a gente tem o Disque 100, né? Sim. Que é uma forma rápida, né, da pessoal chegar e não precisa nem se identificar, né, especificamente, pode ser uma denúncia anônima e tal. E eu pesquisei aqui nos Estados Unidos algumas coisas, e o que eu percebi aqui, o último dado que eu vi também de 2019, eu acho que 2020 o pessoal ainda foi um ano muito atípico, né, então não se tem, provavelmente não vão ter dados específicos, assim, né, Sim. vai ser bem aquém. 78% das crianças aqui nos Estados Unidos até 12 anos que estão envolvidas em casos de abuso, né? Então, essa é a faixa etária, até 12 anos. Só que desses 78%, 63% é até 8%. Então, a maioria dessa faixa etária, né, 8 anos, representa 63%. E sendo que 80% eram meninas. Né? Então, o caso maior de meninas do que de meninos. No Brasil aqui no também, Brasil é parecido. Eu acho que parecido. mas eu acho que chega a ser até um pouquinho maior que 80. Eu acho que é quase 90, assim. Isso, de meninas. Mas os meninos também são abusados. E muitas vezes é até mais difícil identificar, porque o menino, ele é um pouco diferente da menina nesse sentido. E já existe, dependendo da idade do menino, aquela pressão social, né, de machinho, aquela coisa toda. Homem. Então, os meninos, eles resistem mais para botar para fora, para falar. Tanto que é difícil você ver um homem envolvido numa causa como essa, é muito difícil. Eu até vi no seu perfil, no Maio Laranja, que alguns homens falando, né? Sim. Sobre isso, porque uma das coisas que eu percebo que acontece é que as meninas não se abrem, a criança não se abre porque às vezes ela nem sabe que tá errado, né? Ela acha que é um carinho, exatamente, na cabeça dela é um carinho. Então, mais pra frente, quando elas percebem, peraí, isso acho que está errado, elas não, ou elas não conseguem falar, né? Ou elas, quando falam, não são acreditadas. Então, elas se sentem sozinhas, porque quando falam, puxa, aquela pessoa ali a gente conhece, não é possível, é coisa de criança, né? Então, um pouquinho assim, do que você acha que os pais, como que os pais podem perceber isso? Porque criança realmente tem essas duas coisas, né? A criança, ela tem a parte lúdica e ela pode inventar coisas, mas tem coisas que a criança não tem como inventar porque ela não tem o conhecimento. Como que o pai pode perceber assim, peraí, isso aí não tá com cara de invenção, isso não é criatividade da criança, isso aí realmente é uma coisa que ela viu. Como que você acha que pode perceber? Então, eu acho assim, eu ainda não sou mãe, né, Águila, mas eu sou uma pessoa muito sensível, muito observadora e um dia pretendo ser mãe. E assim, eu parto do princípio de que, cara, o filho, ele tá dizendo a verdade sempre. A gente não pode
achar que criança mente, criança inventa. Cara, ela pode inventar coisinhas assim, do tipo bobinhas, sabe? Mas inventar que alguém a tocou é uma coisa difícil de uma criança tirar de dentro da cabeça dela, entendeu? Sim, ela não tem esse conhecimento. O tio me tocou de um jeito assim que eu não gostei. Ele falou que eu não podia contar pra ninguém. Pelo amor de Deus, ouçam as crianças de vocês. Não assumam que ela está Uhum, inventando, assumam que ela está dizendo a verdade. uhum, Entende? Porque até mesmo esse caso que chocou o Brasil há pouco tempo do menino Henry, eu tenho usado ele muito como exemplo, porque o Jairinho, que agrediu essa criança até matar, já havia feito isso com outras filhas de ex-namoradas. E as mães não acreditaram nas crianças. Poderiam ser as filhas delas a serem uhum. mortas, Notas. né? Então, assim, acreditem nas crianças, gente. As crianças, Acredito. elas têm um mundo lúdico, elas podem inventar brincadeirinhas e coisinhas e amiguinhos imaginários e sei lá o quê, mas esse tipo de coisa sempre parte do princípio de que o seu filho está falando a verdade. E não, Uhum. não escute isso como, não. Assuma que ele está falando a verdade, tá? É melhor acreditar, Não, com né? certeza, com Sempre certeza, melhor acreditar. com Até certeza. assim, me perguntaram um dia qual que é a idade que é o ideal para começar a falar sobre isso com as crianças e tal. E eu penso assim, que nunca é cedo demais e nunca é tarde demais, né? Uhum, Então, a criança ela vai entender aquilo que você explicar. Se ela não tiver uma maturidade para entender o tudo que você explicou, ela vai entender o que cabe na cabecinha dela, né? E isso, claro, o ideal é falar proporcional ao que ela tem a compreensão, né? isso E como é que mesmo. você acha que a gente pode chegar para uma criança, por exemplo, Três Palavrinhas, nosso público maior é criança de 1, 2 anos, 3 anos, até 4. Como que o pai, na sua opinião, assim, pode falar para uma criança? Eu sei que Isso tem aí, materiais, né? Tem tanta coisa sim, disponível. Fala pra gente um verdade. pouquinho. Olha, eu até tenho aqui, devia estar com eles em mãos, mas eles estão aqui nas minhas prateleiras. Eu tenho vários livrinhos que auxiliam os pais a Uhum, fazerem isso, né? Que uhum, contam de forma lúdica, com historinhas, para que a criança, na linguagem dela, entenda. Mas uhum, sobre a idade ideal, entenda, não existe. Existe você que é pai, você que é mãe, você que cuida da criança, percebê-la. Por quê? Porque cada criança tem um desenvolvimento diferente da outra. Eu, por uhum, exemplo, minha mãe fala que eu fui uma criança muito precoce. Com 3 aninhos, com 4 aninhos, eu já era uma criança super para frente. Então, talvez se você tem um filho que você entende que ele é uma criança, sabe, mais pra frente, mais para frente, mais despachada, então você chame e ou ler conversa. historinhas para ele, ou você pode conversar, sei lá, falar, filhinho, ó, filhinha, seguinte, sabe o seu corpo? Ele é seu. Ninguém, se não for papai, se não for mamãe, se não for vovó, se não for titio, sei lá, quem você designa para cuidar da criança, não pode encostar. Uhum, E tem algumas cartilhas que ensinam algo que eu não gosto, que é o hum, seguinte, elas têm tipo assim, sinal verde no cabelo, sinal amarelo no braço e sinal vermelho uhum, nas partes íntimas. Eu não gosto disso. Eu acho que hum, qualquer parte é parte vermelha essa criança não deixa. sim, Não é porque ela é criança que o corpo dela pode ser tocado quando ela não quer. Se você encosta no sim. cabelo e ela fala assim, não quero, não encoste. O corpinho Uhum, dela é dela. E a gente precisa uhum, ensinar isso para as crianças. Olha, filho, filha, o seu corpo, deixa eu te falar uma coisa, é seu. Ninguém pode encostar, seja no cabelinho, seja no seu bracinho. Se você entender que alguém está encostando, você está desconfortável, você não está gostando, não deixe contar tudo para a mamãe. Então, assim, eu não uhum. gosto muito dessa sinalização, sabe? Aqui pode. Não, lugar nenhum pode, sabe? Imagina, eu tô na fila do banco, eu sou uma adulta. Eu tô na fila do banco, tô, Uhum. sei lá, resolvendo uma coisa, chega alguém e pega no meu cabelo assim, você tá louco, eu vou dar um É. esporro. Falar assim, entende? Por que que Sai a pra gente lá. acha que pode fazer isso com as Não crianças, pode. entende? Não É, pode. também tem muito da cultura brasileira, né? Porque a gente é de abraçar, de beijar e tal. Quando eu mudei pra cá, foi uma coisa que eu achei, no começo a gente ficava horrorizado, porque na escola nossos filhos abraçavam os professores e eles ensinavam assim, mãozinha pra trás, mãozinha pra baixo. Caramba, Eu ficava olha assim, só. gente, que coisa. No começo eu pensava assim, que falta de carinho, de consideração pela criança.
Mas aí a gente vai entendendo que tudo isso É uma proteção. proteção para a criança, claro que o professor também, mas para a criança não ter acesso a nenhuma parte do corpo do professor, nem de uma outra pessoa que não deve ter acesso, e assim também ninguém vai ter acesso a nenhuma parte do corpo dela. Aqui não é normal, por exemplo, se você encontrar uma criança já ir abraçando ela, igual a gente faz no Brasil, né? Fica aquela... Depois do Covid, menos ainda, né? Então, você saber esse limite de até onde eu posso encostar numa outra criança, isso é muito importante, Com sabe? certeza. Para você, pai, mãe, você que cuida de criança no Ministério Infantil, a gente tem até a questão dos banheiros, né? De levar a criança no banheiro e voltar. Ter aí, junto com a sua equipe da igreja, aquela pesquisa, né? Que a gente faz para saber quem são as pessoas que estão cuidando aí no Ministério Infantil com você, quem que está indo levar no banheiro, como que é o banheiro. Aqui é muito falado o seguinte, a segurança é melhor que a privacidade. Então, tem lugares com a escola de crianças muito pequenas que o banheiro ele é aberto em cima. Porque é mais importante a segurança do que a privacidade. Então, a criança muito pequenininha, até 5 anos, ela vai ali, tem um espaço que as outras crianças não enxergam ela, né? O muro, mas os professores estão de olho quem está entrando, quem está saindo, sabe? Então, assim, eu acho que é muito importante os pais falarem para os filhos quais são as partes que são privadas, identificar, dar o nome, a criança tem que saber, né? E realmente, se não pode, se ela falou não, nem o cabelo, que é algo normal, às vezes, de um tio, um primo passar a mão, né? Que pode acontecer, um carinho, nem assim ela pode aceitar se ela não se sentir confortável com aquilo. Tem uma pergunta aqui, ver se você consegue nos ajudar. Como a gente deve agir quando um adolescente, né, um primo aqui no caso, tem atitudes abusivas em relação a uma criança? Então, a mãe vendo, né, um adolescente que é do convívio familiar, fazendo coisas com a filha dela que ela não gosta, né, tocando de forma que ela não concordou, né? O que você acha que ela, como mãe, tem que fazer? Olha, isso aí é um negócio super delicado e assim, por exemplo, o abuso que eu sofri, ele aconteceu por parte de um adolescente. Ele tinha 16 anos, enquanto eu tinha 6. Então, assim, 16, é um adolescente ainda, né? Então, se você não gosta, né? Eu tô assumindo que esse relato aí é uma coisa, assim, um pouco que acontece na vista de todo mundo, que ela se sente incomodada, certo? Ela falou Não, que, ó, ela falou assim, chamei a atenção dele, falei com os pais e eles não aceitaram. então, já que eles não aceitaram, você vai ter que separar a criança desse convívio. Isola. É simples assim, né? Porque nada mais importante do que a segurança do seu filho e da sua filha. Então, e eu acho que você fez certo, tem que falar mesmo. A Tem gente que não tem que falar. ter milindre para falar desse tipo de coisa, não, porque isso é muito sério. Isso Nem é muito sério. educação, né? Tem muita educação, Não tipo, tem. às vezes fica com dedos pra, né? Ai, não sei se eu falo, se eu não falo, não É, existe isso. Fala e tem que pronto, se falar, der tem que ruim, falar, depois tem que resolve. falar. Que é a vida da Pelo criança, menos né, que tá em jogo. você cuidou do seu filho, né? Importante também os pais falarem, né, Amanda, assim, ninguém pode ficar tirando foto sua, não pode tirar foto das suas partes íntimas, nem do seu corpo, nem você de calcinha, não fique deixando. Agora, Sim, assim, as crianças às vezes têm telefone, né? Crianças de 10, 11, 12 anos têm telefone. Então sim, chega, começam a tirar foto e fica assim, perigoso, né, essa sim. exposição. Então eu falo isso para os meus É, filhos há muito tempo. Não pode ficar tirando foto, não pode compartilhar foto assim, né? Você nem tira para começar, foto sem roupa. Segundo, não compartilha. Se alguém de verdade. repente aconteceu, não pode compartilhar fotos, né? Sim. A gente ensina tantas coisas para os filhos, né? De segurança. Ah, não pode encostar a mão no fogo. Você não vai pôr a É, mão no fogão que você vai por queimar. exemplo, por Você vai exemplo. atravessar a rua, olha 4 vezes, 2 vezes para cada lado, né? Você vai ensinando coisas assim. Eu falava isso Sim, pro Vitor. É sim. 4, filho, 2 para lá, 2 para cá. E aí você, de repente, acha que falar sobre essas questões não é segurança também, né? Tem um medo de falar e, de repente, despertar uma curiosidade na criança, sendo que não é real. É muito melhor você proteger e falar, Sim, não pode encostar aqui, certo? sim, E também dos pais terem essa noção de poderem ser o porto
filhos. Deu uma cortadinha aí. Deu uma cortadinha aí. Dos pais serem. Voltou? Voltou. Voltou? Ah, dos pais serem o porto seguro dos filhos, né? Dos pais acreditarem no que os filhos falam de verdade, porque aí toda vez que precisar, ele vai saber aonde que ele vai encontrar o Exato. socorro, né? Sim, ele precisa ter esse lugar seguro em quem cuida dele, né? Os pais, os avós, ou quem quer que seja que cuide dessa criança, ele precisa ter essa confiança de que qualquer coisa é seguro ele contar. Por isso que a atenção, a presença são o melhor remédio para a gente lutar contra o abuso infantil. Muito bem. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Você quer falar mais alguma coisa específica, Amanda, pra gente? Olha, conforme o bate-papo for desenrolando, a gente vai aí conversando, mas uma coisa que eu queria deixar não queria deixar de falar é que a gente frisa muito, por exemplo, a importância dos pais e das pessoas que são tutores das crianças. Eu digo porque a gente vive várias realidades de famílias, né? A gente tem, às vezes, mães solo, a gente tem tios e tias que cuidam dessa criança, a gente tem avós e avós, então muitas vezes não são os pais efetivamente. Então, por isso que eu incluo os cuidadores ou tutores. Mas, além dessas pessoas que efetivamente têm a guarda da criança e estão com a criança o tempo todo, quer dizer, nem a Ádila, nem o Samuel, que são pais super presentes, eu tenho certeza, ficam com os filhos 24 horas por dia. Então, por isso que o Mai Laranja é uma causa de todos nós, porque todos nós precisamos tomar partido de qualquer criança que a gente assista em situação de vulnerabilidade. Então, eu, Amanda, como cidadã, eu preciso tomar partido se eu estou andando na rua e eu vejo uma criança exposta a uma situação de abuso sexual. Eu preciso sim, entendeu? Me meter sim, porque aquela criança é filho de alguém, é neto de alguém, e os pais não estão o tempo todo com elas. Então, isso é uma causa de todo mundo. A problemática do abuso infantil, gente, não é uma coisa que a gente vence só com o Estado, ou só com a escola, ou só com a igreja. A gente vence com tudo. É uma coisa multifaceta, porque é muito complexo você saber identificar, é complexo você saber tratar. Então precisa ser algo assim realmente que engaja todos nós. Tem, na sua opinião, assim, perguntaram como identificar se um abuso num menino, numa menina, né, numa criança que ainda não fala. Então, a gente até comentou, passou por isso, dizendo que as crianças, até mesmo quando as crianças falam, muitas vezes esse não vai ser o tipo de comunicação mais eficiente dela, porque ela não se comunica como nós adultos, né? Ela muitas vezes não tem nem discernimento para identificar o que está acontecendo. Eu vou contar uma história, por exemplo, muito pessoal, que eu já contei em outras lives, e eu, quando tinha em torno de 9, 10 anos, eu fiz um desenho de cunho sexual e eu me lembro que a minha mãe, ela viu o desenho e a minha mãe ficou meio chocada e ela brigou comigo. E ela falou assim, mas como é que você sabe desenhar isso e tal? Se a minha mãe tivesse sido exposta a essa campanha ou tivesse sido exposta, ela saberia que aquilo ali talvez era o meu jeito de falar. Por quê? Eu não tinha discernimento, nem, sei lá, eu não tinha como chegar e falar, mãe, olha, isso está acontecendo comigo. Mas eu falei através de um desenho, entende? Sim. Então, assim, muitas vezes a comunicação não verbal, ela é muito importante mesmo. Talvez seja até a mais importante, porque a verbal, às vezes, é só na fase adulta, né? Ou com É mais idade verdade, que a pessoa vai conseguir falar. Não é nem a criança, é o adolescente, é o próprio adulto, é né? verdade. Coisas assim, traumáticas, a gente não fala, a gente expressa, demonstra, né? Nosso corpo Muito fala, né? bom. Nosso corpo fala. E tinha uma outra pergunta aqui. Caso haja uma suspeita, né? Fala um pouquinho para a gente das formas de denunciar, não só da nossa casa, mas qualquer criança que tiver
né, perto de você e você vê ou suspeitar, você não precisa nem ter certeza, você só suspeitar. Isso aí, isso aí. Essa sua fala é muito importante, viu, Ádila? Só suspeitar já é motivo para a gente denunciar. A gente não precisa ter certeza, não. E é o seguinte, gente, a gente precisa entender que abuso sexual contra criança e adolescente no Brasil é um crime. Não é um erro, não é um desvio de conduta, não é um pecado, não é um problema, é um crime, entendeu? Então, assim, quem cuida de crime? A polícia. A polícia cuida de crime. Então, assim, a primeira coisa é denunciar. Essa denúncia ela precisa ser feita. Existe, como a gente já citou, um canal aberto especificamente para isso, que é o Disque 100, né? Eu, sinceramente, nunca usei esse canal, então eu não sei quais são os processos e trâmites que se seguem, mas eu sei que existe esse canal aberto. Inclusive, a gente está para disponibilizar num conteúdo lá do Maio Laranja, que o nosso Ministério de Direitos Humanos acabou de abrir um canal via WhatsApp. Olha que legal, não é preciso nem ligar. Então, você tem hoje, por exemplo, além do Disque 100, esse canal no WhatsApp e também polícia. A polícia ela está aí para investigar crime e como eu já citei, isso é um crime, tá? Então, a primeira coisa a se fazer é a denúncia. A segunda coisa é voltar a sua atenção para a criança. Porque essa criança ela vai precisar de um acompanhamento psicológico, ela vai precisar de um acompanhamento bem de perto e é uma coisa muito complexa, como eu já falei várias vezes, e muito delicada, porque a criança nem sempre ela sabe que ela está sofrendo um abuso. Às vezes ela não tem esse discernimento. Ela não sabe que aquilo é errado, ela não sabe que aquilo é um abuso. Ela não tem malícia. Comigo foi assim, por exemplo. Né? Eu só consegui nomear o que aconteceu comigo como abuso depois dos 20 anos de idade. Antes dos 20 anos de idade, eu não conseguia nomear como abuso. Por quê? Porque não era violento, não era agressivo, não era algo que se apresentava como, olha, eu vou te bater, ou eu vou fazer isso com você. Não era assim. Era como um carinho, era como uma demonstração de afeto, né? Você não tinha como então, uma invasão assim, ainda. Exatamente, eu não tinha como uma invasão, né? Porque, infelizmente, eu não fui ensinada assim. Não tive educação sexual na escola enfim, ninguém me ensinou de que haveria um limite ali. Para mim, aquilo era uma coisa normal. E eu nem parava para pensar que era errado, não parava para pensar que não podia ser feito aquilo comigo. E aí eu fui vivendo a minha vida, sem trauma nenhum, sem problema nenhum. Quando chegou aos 20 anos de idade, mais ou menos, que foi quando eu casei, que eu comecei a minha vida, aí começou a acontecer um monte de coisa dentro de mim que eu falei, uou, o que é isso aqui que está dentro de mim? E aí eu fui para terapia. Quando chegou na terapia, o terapeuta falou assim, você sofreu um abuso. E eu falei, caraca, eu sofri um abuso. Então, assim, muitas vezes, gente, a vítima, ela não consegue nomear. Isso é tão sério, tão sério. E é por isso que eu comecei essa campanha. Porque isso não acontece só comigo, não. Isso acontece, alguém escreveu aqui, até me achará, nossa, aconteceu exatamente assim comigo. Muitas pessoas não conseguem discernir que foram abusadas até a fase adulta. Por quê? Muitas vezes o abuso, ele não deixa um trauma no sentido de que, quando a gente pensa em trauma, a gente pensa numa pessoa assim, né, desequilibrada e tal. Muitas vezes o abuso ele não vai fazer isso. O que é o abuso? Ele é um despertar da sexualidade da criança antes do tempo. Então, a relação com o sexo daquele ser humano que foi despertado antes do tempo vai ser disfuncional, muitas vezes. Muitas pessoas, por exemplo, o ser humano é tão complexo que algumas pessoas têm aversão a sexo, outras pessoas têm vícios sexuais. Para você ver como é complexo. Tem gente que toma pavor e tem gente que desenvolve um vício sexual muito grande. Então, essas consequências, elas vão aparecer na vida adulta. Quando essa pessoa estiver chegando à plenitude da sua faculdade mental e não antes disso, né? Então, eu até fugi um pouco da pergunta, mas eu gosto muito de bater nessa tecla porque,
geralmente as pessoas que não passam por isso, e graças a Deus não passam, elas não têm noção de como é estar dentro da Uhum. mente de uma pessoa que passou. Então, Uhum. eu comecei essa campanha porque eu entendi que que se estava acontecendo isso comigo, isso devia acontecer com muita gente. E eu falei, Uhum. meu Deus, sabe? A criança de hoje é o adulto de amanhã. Hoje, ela não gera imposto para o governo, ela não trabalha, ela só gera despesa. Mas amanhã, ela vai ser. Se ela chegar amanhã, tá? Porque ainda tem essa. Se essa Uhum. criança abusada chegar a ser um adulto, Ela. aí sim ela vai ter uma família, ela vai gerar imposto Uhum. para o governo, ela vai ter um empregador. Isso tudo, gente, é prejuízo para todas as esferas da sociedade, todas. Um ser humano desajustado. É prejuízo para a Uhum. família dele, é prejuízo para o Estado, é prejuízo para todo mundo. Então, assim, Uhum. é muito, 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 muito importante a gente bater nessa tecla. É, enfim. E que seja também, muito importante o que você estava falando, é que é algo que não é só para a gente fazer dentro da nossa casa, Sim, né? A isso gente aí. tem mania de achar assim, não é, não vou intrometer, não é problema meu, cada um tem, né, sua Não. vida e tal. Mas não existe essa privacidade quando você está vendo uma criança sofrer, né? Aqui nos Estados Unidos, recentemente, teve num restaurante Miss Potato aqui, né? Eu até acho que apareceu aí no Brasil também. Uma garçonete viu uma criança, uma família, tava os quatro comendo, o menino não estava comendo, o pai não deixou pegar, o padrasto, e uma das garçonetes escreveu um bilhetinho, assim, você está ok? Mostrou assim, sem eles verem. Aí que ele fez assim, aí depois ela não ficou convencida, escreveu de novo, ele estava de manga comprida, aqui um calor, com capuz na cabeça, de máscara e de óculos escuros, e ela viu um roxinho aqui. Então ela começou a ficar desconfiada. Aí ela escreveu depois, ela não falava muito bem inglês. Aí ele escreveu, Do you need help? Você precisa de ajuda? Escreveu help grandão assim. Aí ele fez assim, com a cabeça, né? Olha só. E foi aí que aí ela pegou e ligou a polícia na hora, a polícia chegou lá, e aí pegaram o menino, já foram tirando a roupa para ver, ele estava todo machucado, e ele era realmente abusado em casa, e uma história horrorosa, aquelas que mata a gente por dentro, né? E no fim das Mas olha como é contas, importante. como foi importante, ela só viu um roxinho aqui, no cantinho do olho. Então, para a gente ficar atento, porque no dia a dia você está andando na rua fazendo suas coisas, você não está vendo, mas de repente, se você tem essa consciência de que você pode ser usado por Deus para salvar uma vida, É né, para isso. livrar uma criança dessas garras do diabo mesmo, Uhum. você tem que se impor, né, e se tornar disponível para isso, sabe? Você vai salvar uma vida, você vai Sim. formar uma família, uma geração inteira, né? Eu e o Jorge, outro dia, a gente estava no nosso apartamento lá do Rio e aconteceu algo que foi interessante, assim. O nosso apartamento, ele é bem colado em outro, assim, outro condomínio residencial e a gente consegue ver se a luz das pessoas. E aí Uhum. tinha um menininho que aparentava ter no máximo uns 5, 6 anos, ele estava em cima da cama e estava pelado. E aí tinha um adulto que aparentava ser uma mulher, e essa mulher estava agachada perto dele, assim, perto das partes íntimas da criança, ou olhando, ou manipulando. Eu fiquei olhando aquilo, o Jorge me chamou e a gente ficou assistindo aquela cena, sem brincadeira, uns 20 minutos. A gente deve ter a gente filmou, a gente ficou, gente, o que a gente faz? A gente liga para a polícia, a gente faz o quê? A gente ficou olhando, 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 até a gente entender pelo contexto, porque dava para ver a casa inteira, de que provavelmente era uma mãe ali, que estava cuidando de alguma coisa, mas eu vou falar para vocês que se eu tivesse entendido que aquela criança estava em vulnerabilidade, gente, eu ia lá Tinha embaixo no ligado, porteiro, tinha uma eu ia polícia. feito alguma coisa. Eu não ia ter saído dali, tipo assim, sem ter certeza de que eu fiz alguma coisa para uma criança em situação de vulnerabilidade. Então, é muito importante a gente realmente tá atento às crianças. E esse caso que a Adila contou um pouquinho antes da nossa live cair, incrível, né? Você vê, uma garçonete fez a diferença. Cara, Salvou a vida o dele. tanto que ela salvou a vida dele, exatamente, ela salvou a vida dele. E ele tinha 12 anos, não era uma criança tão pequena. Olha só, e Que a mesmo gente assim, acha que você acha que vai saber lidar e reagir, mas criança é criança. Para mim, até 16 anos, se você for bobear, a pessoa não sabe muito,
né, o que está acontecendo de É verdade, né? verdade, é verdade. Então, assim, gente, olha, eu fico assim com o meu coração. Eu falei com você hoje, né, que é um assunto que me traz muita dor falar a Sim. respeito, porque eu amo criança e eu amo falar do amor de Deus, né? A gente quer que as crianças Uhum, sejam salvas, que elas conheçam Jesus, que elas entendam que o Senhor as ama, que elas saibam que elas são amadas também, né? Feitas à imagem e semelhança de Deus, que elas têm valor, que elas têm dons chamados, Deus tem dom específico para elas. E a gente sabe que se Deus fez as crianças dessa forma, que o diabo tem o oposto para elas, né? Tem morte, tem dor, tem tristeza, né? Ele vem para matar, roubar e destruir a humanidade, seja pessoas ou pessoinhas, né? uhum. E Deus nos colocou aqui para isso também, para proteger as crianças. Jesus, ele chamava as crianças para si, fala, vinde a mim as crianças, né? Vinde a mim, é para elas virem até mim. Sim. E se Jesus falava isso, ele, nosso maior exemplo, a gente tem que fazer isso também. Se as crianças que a gente está vendo ao nosso redor precisam do amor de Jesus e precisam de um socorro, né? Ele fala, se, ai de vocês que fazem um desses meus pequenos tropeçar, né? E se você pode fazer o bem e não faz, você peca, né? São versículos muito assim, que É, não tem como você não entender. Então, que cada um de nós, né, nós possamos formar mesmo um exército assim de proteção, né, da é isso. criança e de proteção da inocência delas mesmo, É. né? E muito obrigada, viu, por esse Ah, que bate-papo legal. tão importante, assim, de um tema tão doído, mas ao mesmo tempo, se ele traz dor é porque a gente É tem que fazer alguma necessário, né? coisa a É respeito, né? necessário. Infelizmente, a gente vive nesse mundo caótico, caído, mal, e a gente precisa. O ideal seria que a gente não precisasse falar dessas coisas. Mas a gente não vive Uhum, no mundo ideal, a gente vive no mundo real. E a gente está aqui para isso, para ser a uhum, manifestação dessa bondade, desse amor, uhum, dessa compaixão, né? Que a gente acredita que Deus tem pela vida das uhum, crianças. E uma coisa que eu queria falar antes da gente caminhar para o final, Adila, é uhum, sobre um dos grandes vilões para mim dessa história do combate, né, ao abuso sexual e à exploração sexual das crianças, dos adolescentes, que é a sexualização das crianças, né? Essa coisa de quantos namoradinhos, tá Ah, namorando, tal, tal, não. tal. Gente, isso aí é uma coisa que a gente precisa parar de normalizar essas brincadeirinhas. Às vezes o Uhum. pai e a mãe fica preocupado, principalmente com o menino, né? E quer despertar, mas fica tranquilo, gente. Os hormônios vão fluir, eles vão Na hora certa despertar. chega. Isso aí, na hora certa a puberdade chega, entendeu? E aí Uhum. ele vai despertar, mas por favor, criança não namora, criança brinca, criança sonha, criança corre, criança se diverte. Então, assim, isso é muito importante, porque isso pode ser um grande vilão em toda essa educação que a gente quer, em toda essa conscientização que a gente quer fazer nas pessoas e toda essa educação que a gente quer fazer com as crianças, sabe? Isso pode ser muito ruim mesmo. Para essa criança, sabe? Se ela acreditar que ela tem um namoradinho, se ela acreditar que ela tem um. Isso pode Que deixá-la pode, né? vulnerável. É, Exato. que Então, pode ter um criança. namorado, pode ter um beijinho aqui, outro ali. Isso, não pode. Criança não namora, gente. Nem Criança não pai e mãe namora. eu acho que é legal beijar na boca, essas coisas, né? É, isso é um Porque negócio particular, mas é, realmente eu acho. Não tem necessidade, né? Então, assim, a se criança é tão você for inocente. pensar, não é um problema, mas se Aham. você pensar bem no mundo que a gente está vivendo, você vai deixar aquela parte do corpo que deve ser para pessoas próximas e íntimas, ou quando você casar, ou tiver seu namorado e tal. Pai e mãe é íntimo, mas não é para ficar beijando. Mas se você faz isso, você deixa essa parte da boca como algo normal de qualquer outra pessoa. Banalizado, né? Então, não Eu vale a também penso pena, assim. né? Não vale a É, pena. eu também penso É assim. aquele, pra quê, né? Ó, alguém acabou de fazer uma pergunta importante aqui. Posso denunciar meu abusador depois de passado muitos anos? Isso, Deixa muito eu te falar importante. uma coisa. Vai lá no Maio Laranja, @Maio Laranja. A gente fez um conteúdo especial recentemente sobre isso, com um advogado especialista. E sim, respondendo sua pergunta, você pode, Pode. tá? Mas para ter mais detalhes, vai lá no penúltimo, se eu não me engano, ou antepenúltimo post que a gente preparou sobre isso. Qualquer coisa, manda um DM para a gente também, que a gente pode te ajudar. Mas sim, você pode,
tá bom? E é Em isso, qualquer tempo, né? em qualquer tempo, Eu vi isso também. Isso é um crime que você pode, em qualquer em momento da qualquer sua tempo, vida, denunciar, né? sim. Você falou da erotização, né? Das crianças e tal. É, até nas roupas, nas músicas que as crianças têm acesso na escola, né? Você vê que tudo coopera para que ela e o corpo dela sejam expostos e banalizados e não cuidados. Então, aqui em casa eu falo, a Mel, assim, nesse momento agora da vida dela de 9 anos, as amiguinhas todas querem usar a barriguinha de fora, né? E aqui em casa Caraca. eu falo, se um dia a mamãe sair de barriga de fora, filha, você pode sair comigo. Aí ela, mas você não vai Perfeito. sair. Eu falei, então você também Então não. você também não vai. Nós somos o exemplo, não é? Maravilhoso, Então, com certeza. você vai na praia, você coloca biquíni, você coloca maiô. Então, você também pode. Se a mamãe colocar, você também pode. Então, é assim, né? É, E não é que barriga de fora seja, de repente, algo tão problemático, mas é aquela sementinha que, é. né? A criança que já é mais assim pra frente, Uhum, daqui a pouco aquele barriguinha aqui já tá aqui em é, cima. é. Então, a Eu tô gente para ter te essa. falar, cara, que quando eu vejo, assim, eu tô na rua e às vezes eu vejo um adolescente, assim, muito vestido, meu coração chega a dar uma pontada, sabia? Porque Uhum. eu percebo o quanto que aquela criança está exposta a um abusador, sabe? Uhum. De fato é uma pena, né? É uma pena. A nossa cultura latina, ela é muito sexualizada, muito, É. muito, muito. Uhum. Ela é oversexualizada até para adulto, eu Uhum. acho. Uhum. Uhum. Sinceramente, até pra gente que é adulto, eu acho que a nossa cultura ela é over, entendeu? O sexo é um negócio assim muito importante pro latino. Imagina pra Uhum. criança, assim, né? Se pra gente às vezes é too much, né? É demais, aquelas Uhum. músicas e as roupas e a cultura, você imagina para uma criança e para um adolescente. Então, a gente precisa cuidar, de verdade. Se ela, quando ela for adulta, vacinada e ganhar o dinheiro dela, se ela quiser usar a roupa que ela quiser usar, ela usa. Mas enquanto for criança, enquanto for adolescente, a gente cuida desses meninos, dessa menina aí, pra gente dificultar a vida desses abusadores o máximo que a gente conseguir. Isso mesmo, gente. E vamos orar para as nossas crianças, né? Porque a gente pode fazer as duas coisas, né? Fazer Verdade. a ação e orar. Porque eu creio de todo o meu coração que tem situações que nem essa desse menino, que eu tenho certeza que ele deve ter pedido socorro a Deus e Deus trouxe socorro para ele. Tem muitas crianças pedindo socorro a Deus, mas Deus usa pessoas, né? Para É abençoar isso. pessoas. Deus usa pessoas para socorrer pessoas, né? Deus usa profetas para falar com a gente. Então, você pode ser usado, todo mundo pode ser usado para guardar a vida de uma criança, né? É isso. E o Três Palavrinhas é isso, é levar para dentro da casa da criança, da família, um ambiente de paz, né? Um ambiente que promova alegria, que promova comunhão entre as famílias, né? Trazer paz mesmo. Que onde tem a paz, onde tem o Senhor, tem paz, né? E o Senhor é um Deus de paz, não de confusão, né? Não de dor. Então a gente orar, né? Nesse sentido de que o Senhor nos use para isso, né? E potencialize as obras da nossa mão para que mais crianças sejam salvas, né? Verdade, com certeza. Muito obrigada, meu bem. Pela sua Obrigada. participação Foi tão muito bom. importante, viu? Foi Conta com muito, a muito bom. gente, conta com Três Isso aí. Palavrinhas, o Maia Laranja, tamo junto. Vamos Legal. salvar nossas crianças, viu? Que legal. Gente, olha, sigam Maio Laranja, fiquem atentos a tudo que a gente posta, compartilhem muito os nossos conteúdos. Se você aí, se for possível, troca o seu avatarzinho para uma cor laranja. Isso parece uma coisa boba, mas é importante, porque a Uhum, gente só sabe identificar um problema quando a gente vê. Quanto mais a gente uhum, vê, mais a gente fala e é uma coisa que vai alimentando a outra, e é um assunto que a gente precisa evoluir muito ainda como sociedade. A gente está muito longe muito. de alcançar a resolução desse problema. Então, sigam a gente, compartilhem nossos conteúdos e se engajem na campanha de todas as maneiras que a gente falou aqui. Um prazer estar com você. Amo Muito Três bom. Palavrinhas de coração. Que bom que vocês abriram esse espaço para contribuir ainda mais com as crianças do nosso Brasil. Amém, meu bem. Amém. Um Feliz beijo, demais. tá? Beijo, beijo, Tchau, pessoal. gente. Deus abençoe vocês.